O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, respondeu ao jornalista Merval Pereira, do Grupo Globo, que o criticou por defender as redes sociais. Merval disse: "O bom jornalismo depende da credibilidade de quem o faz, e essa credibilidade está posta em xeque pelas milícias digitais a serviço do governo, qualquer governo." O general Heleno respondeu: "Merval Pereira desconhece redes sociais como um espaço democrático em que cidadãos têm o direito de expressar sua opinião contra ou a favor de fatos ou pessoas. Voltam-se contra a imprensa quando a veem como um poderoso meio para divulgar fake news. Concordo que o bom jornalismo depende de credibilidade e honestidade. Essas virtudes foram abandonadas por grande parte da imprensa, hoje pautada pela parcialidade e pelo fanatismo contra o governo federal." Chegou ao Brasil hoje o 10º voo fretado pelo Ministério da Infraestrutura com máscaras compradas pelo governo federal e destinadas aos estados para enfrentamento à Covid-19. O voo veio da China, carregado com 8,5 milhões de máscaras cirúrgicas, somando 45 toneladas. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, responsável por essa logística, esse foi o voo com a maior quantidade de máscaras até agora. Os policiais civis, militares, federais e rodoviários federais vão poder contar com um novo aplicativo para facilitar o trabalho de segurança da população, com acesso imediato a mandados de prisão e dados de veículos roubados, por exemplo. O app está sendo testado por 200 policiais do Tocantins, Pará e Acre. A ideia do Ministério da Justiça e Segurança Pública é que a ferramenta esteja disponível a todos em até um mês. Entenda como vai funcionar. Informações como, por exemplo, boletins de ocorrência, como situação dos veículos, ou ainda sobre existência ou não de mandados de prisão, poderão ser consultadas em tempo real pelo policial a partir desse aplicativo em seu próprio celular ou num celular funcional. É uma ferramenta que propiciará uma maior eficácia, uma maior velocidade, uma maior segurança no trabalho policial, de modo a melhorar o serviço de segurança pública prestado pela população. Estudantes que utilizam o FIES poderão ter até 4 parcelas do financiamento suspensas durante a pandemia. A suspensão dos pagamentos das parcelas do FIES já pode ser solicitada pelos estudantes. A medida vale enquanto durar a pandemia do novo coronavírus e vai seguir algumas regras. Pode solicitar a suspensão quem estiver com os contratos em vigor com pagamento em dia na fase de utilização, carência ou amortização. Serão permitidas 2 parcelas suspensas para os contratos em utilização ou carência e 4 parcelas para os contratos em fase de amortização. O estudante interessado deve avisar o banco até 31 de dezembro deste ano. Não serão cobrados juros ou multa por atraso sobre as parcelas não pagas por causa da pandemia. Elas serão adicionadas ao saldo devedor do contrato do estudante. Para essa médica veterinária autônoma, a pausa de 4 meses no pagamento das parcelas do FIES representa um alívio nas contas. Com a suspensão do FIES por 4 meses, vai sim ajudar na renda. E como autônoma, isso é outra fonte de opção, né? Porque o salário às vezes fica apertado e surgiu essa opção e sim, vai ser bem efetivo e bem gratificante. 29 bilhões de reais vão ser destinados para os Ministérios da Saúde e da Cidadania. Desse total, mais de 28 bilhões vão ser para o pagamento do auxílio emergencial de proteção social a pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. E 5 milhões de pessoas nascidas nos meses de novembro e dezembro recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial. Outros 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família também terão o benefício nesta terça-feira. Até 25 de maio, 37,5 milhões de brasileiros receberam a segunda parcela do auxílio emergencial, o que soma 26 bilhões de reais. Já a primeira parcela foi paga a 55,9 milhões de pessoas, o que representa 39,4 bilhões de reais.
Até agora, a Caixa recebeu 101,1 milhões de pedidos de cadastramento. 54,2 milhões de pessoas foram cadastradas e outras 4,9 milhões estão em análise. O dinheiro é depositado em uma poupança digital que foi aberta para todos os beneficiados, com exceção de quem recebe o Bolsa Família. Neste caso, o auxílio emergencial é pago em dinheiro. Já são 42 milhões de novas contas digitais que foram abertas para evitar aglomerações e filas nas agências. Sendo 30 milhões de pessoas, de brasileiros, que nunca tiveram uma conta em um banco. Então, mais do que pagar o auxílio, que é fundamental, é realizar esta inserção social, essa inserção econômica. Neste sábado, 30 de maio, vão ser liberados os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial. O calendário também foi organizado por mês de aniversário, para evitar filas nas agências. O primeiro dia de saques será para os nascidos no mês de janeiro. Em seguida, será pago para os nascidos em fevereiro e assim por diante até o dia 13 de junho, quando será a vez de quem faz aniversário em dezembro. Não há necessidade de chegar muito cedo. Todos serão atendidos. Mais de 5 mil profissionais de saúde vão poder ser contratados para reforçar o combate ao coronavírus. A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. Para ser bem exata, foi autorizada a contratação de 5.158 profissionais de saúde pelo período de 6 meses. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem de laboratório, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Eles vão atuar em todo o país enquanto durar a pandemia e serão pagos pelo governo federal. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e começa a valer imediatamente. E o Ministério da Saúde também reforçou o número de leitos de UTI em 5 estados. Foram habilitados mais 202 para o tratamento da Covid-19. Somando de abril até agora, são 6.344 novos leitos, com repasse federal de 911 milhões de reais. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. E o governo federal se colocou à disposição do estado do Amazonas para auxiliar no envio de insumos e capacitação de profissionais de saúde para atendimento à população indígena. Hoje pela manhã, o Ministério da Saúde inaugurou em Manaus a primeira ala exclusiva para atender pacientes indígenas com Covid-19 no estado do Amazonas. O espaço terá 53 leitos, área de espiritualização destinada aos pajés e outro lugar reservado para a armação de redes nas enfermarias clínicas, respeitando a cultura de cada etnia. Os primeiros 500 respiradores dos 1.000 que foram doados pelos Estados Unidos devem ser entregues ao Brasil no próximo dia 6 de junho. A informação é do governo norte-americano, que afirma que os dois países estão cooperando de maneira estreita na resposta à pandemia. A prévia da inflação em maio registrou queda de 0,59%. De acordo com o IBGE, é a maior deflação desde o início do Plano Real em 1994. Em maio do ano passado, a taxa foi de 0,35%. O grupo Transportes foi o que teve a menor variação e o impacto negativo mais intenso do mês. Por causa do coronavírus, muita gente desistiu de viajar. E para manter o funcionamento dos serviços do setor aéreo sem abrir mão dos direitos dos passageiros, novas regras estão em vigor. Um aeroporto sem passageiros. Em Brasília, onde antes circulavam 45 mil pessoas por dia, agora são 45 mil por mês. As filas para check-in estão vazias. Na área de embarque, só mesmo os pardais. E o funcionário, que antes conferia os bilhetes, agora olha o tempo passar.
Em tempos de pandemia e de aeroportos vazios, foram criadas novas regras para proteger os passageiros e também as companhias aéreas. Quem desistir de viajar, por exemplo, tem direito a receber todo o dinheiro de volta dentro de 1 ano. E quem quiser remarcar a viagem pode fazer isso sem multa. Já para os casos em que o passageiro desiste da passagem em até 24 horas depois da compra, ele tem direito ao reembolso no prazo de 7 dias. A companhia aérea, por sua vez, tem 1 dia para avisar ao passageiro caso o voo seja cancelado ou mude de horário. Por causa do fechamento de restaurantes e lanchonetes nos aeroportos, as empresas podem oferecer alimentos mais simples, como os já distribuídos durante os voos, e elas não são obrigadas a fornecer assistência material aos passageiros, como hospedagem e alimentação, se a suspensão do voo for por causa do fechamento de fronteira. O Amauri ia para o Rio de Janeiro com a esposa para a formatura da filha, mas desistiu de viajar e conseguiu resolver o problema. Nós resolvemos com uma relativa facilidade, em função dessas medidas que estão em vigor, preservando os direitos da pessoa que adquire uma passagem e que deixa de viajar em função da pandemia. Todas essas alterações foram no sentido de equilibrar o setor de transporte aéreo de modo a propiciar um ambiente que as empresas possam continuar operando os voos e os passageiros utilizando os serviços aéreos. Então, logo retornemos à normalidade, os direitos voltarão a ser como eram antes. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.